A gente falou isso tudo e foi só 15 segundos. Só... A gente quer um podcast de 3 horas, tá? Na nossa ideia. Mentira. Agora que eu sou a imagem mesmo. Você tá preparada? Começamos. Começou? Aê! Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Ao nosso podcast. Enquanto não tem nome, né? Vamos Não utilizando tem nome. como nosso podcast. Aí, ó. Já começou bem. Podcast. Olá, amores dela, eu também tô aqui. Essa é a Renata. Renatinha, já vou te apresentar. Já me apresentei. Já se apresentou, ela é muito rápida, gente. Olha só, nós estamos com um podcast e queremos a ajuda de vocês pra gente dar um nome a esse podcast. Esse podcast que estará eu e meu marido aqui. Jean, tá? Jean. Eu sei que todo mundo conhece como o marido da Duda. O marido da Duda. Mas Jean Oliveira, sou Joe. Sou brasileiro, apesar de todo mundo também não achar Acha que eu sou que ele é brasileiro mexicano. aqui, né? Mexicano, chileno, equatoriano. Não, já me peruano. perguntaram. Já me, Porto-riquenho. Porto-riquenho eu acho que é o que menos parece, mas eu sei que eu pareço mexicano. já me perguntaram, nossa, você tem green card por causa do seu marido? Eu falei, não, ele também é brasileiro. Bom, mas não é o caso, não vamos falar sobre o nosso green card, e sim sobre a vida de Renata nos Estados Unidos. Rê, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, a Renata, gente, vocês vão saber, vão entender a história dela. A Rê é uma figurinha carimbada aqui de Orlando. Todo mundo te conhece, né, Rê? Todo mundo. Eu espero que não. Espero que sempre tenha mais gente pra eu conhecer. Ai, muito legal ter você aqui. A gente quis muito contar essa história, porque você é uma pessoa assim... Eu sempre vejo você fazendo alguma coisa diferente. É uma pessoa super esforçada, que trabalha demais e que sempre tá fazendo uma coisa legal, diferente. E quero muito poder compartilhar sua história. Compartilhar a sua história. Leandro, dá pra cortar isso? Com os nossos seguidores aqui. Rê, conta aí pra gente... Vai lá, amor. O Começa pontapé você. inicial, a Rê também, ela é uma influencer. Super influencer. Super conhecida. É, sim. Não, aí não. Sim, é uma Recriando- influencer, blogueirinha. Blogueirinha. Blogueirinha, é, sim. blogueirinha. Não sou. Vou deixar o Instagram da Rê, é Recriando. Influencer, em teoria, Magia. fala coisa séria, né? Não, é que você influencia pro outro lado, assim, entendeu? É uma influência, é uma influência. A influência dos bares. Nada. Uma vez eu fiz um story, falei, ai, tô indo pra Disney, não sei o quê. Ai, você vai encontrar a Renata? Já me perguntaram Tá de vendo? você. A Rê Tá trabalha na vendo? Disney, mas É o rostinho brasileiro é o na rostinho Disney. brasileiro na Disney. É isso aí. E essa é a entrada. O rostinho brasileiro da Disney vai contar a história desde quando ela chegou, como ela veio, porque é a pergunta dos brasileiros, né? Como você veio? Qual é o seu visto? Qual é o seu status? Essa é a pergunta que todo mundo recebe. É incrível, né? Eu trabalho como garçonete na Disney. E se eu atendo uma mesa de brasileiro, a primeira pergunta é: oi, tudo bom? Como você tá? Qual é o seu tipo de visto? Exatamente. Oh, meu Deus, senhor, eu estou bem, obrigada. Às vezes a pergunta vem antes do nome. Posso te trazer uma água? Gente, e isso assim, ó, é como se você estivesse perguntando pra pessoa quanto você tem no seu banco, não é meio assim? É muito Qual é o seu pessoal. saldo? Qual é o seu Qual é o saldo saldo? bancário? Até me pergunta, mas pera, faz uma introduçãozinha, Né? né? Me leva pra jantar primeiro. Me dá flores, né? Às vezes eu levo uns sustos, às vezes eu fico, caracas, mano. Mas sim, é a pergunta mais comum, como é que você... Qual o seu tipo de visto? Qual é o seu tipo de visto? Né? Qual o seu tipo de visto? Como você tirou seu visto? Uns paranauê assim. Bom, Mas a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai te perguntar mas você tudo. pelo menos me ofereceu um Não é? Exatamente, a gente teve uma introdução, Exato, né? Um Recebemos. cafezinho, né? Dá uma... Enfim, não posso falar as coisas que passam na minha cabeça sobre isso. Pi, tem que fazer pi. Pi, vai Tem um editando aí, botãozinho Lê. do pi, Lê, pra gente ficar toda vez que arrivar pi. E pra quem não acompanhou no nosso Instagram, nos nossos stories, quem tá por trás de tudo isso daqui, comandando a gente, nosso produtor, é o Leandro. Tananã, tem... Aê! Ótimo! Tá vendo? Sensacional, sensacional. Ô, Rê, vamos lá então. Você não veio para os Estados Unidos para trabalhar na Disney, né? Como começou tudo? Você no Brasil era o quê? O que você tinha lá? Tá, eu vou começar um pouquinho antes de como eu Perfeito. vim pra cá, tá? Vamos lá. Quando eu conheci meu marido, que também é só conhecido como marido da Rê, então tá bem por aí mesmo. Tamo junto, viu? É menos mulher pra saber. Tamo o junto. nome Vamos criar um dele, grupo eu no gosto. WhatsApp, os maridos, né? Só os maridos, não, tem olha, nome. uma vez eu criei um grupo de WhatsApp só entre os maridos das minhas amigas. Tá Eles vendo? não se conversavam. Eu acredito que eu estaria nisso também. Enfim, quando eu conheci meu marido, lá se vão 18 anos, ele queria, porque queria imigrar pro Canadá.
Ele era louco para emigrar para o Canadá. Ele tinha feito intercâmbio quando jovem, muito tempo atrás, para o Canadá, para aprender francês. E, enfim, ele era louco pelo Canadá. E ele sempre ficou falando, vamos um dia imigrar. Quando a gente começou a namorar, nós abrimos uma casa noturna em São Paulo, que era uma casa temática de rock anos 50 e 60. Era que legal. Super legal. Nós fomos muito bem reconhecidos. Nós éramos os únicos, né? Fácil ser reconhecido. Pode falar o nome? Quem sabe quem tá lá assistindo frequentava. Chamava The Clock. The Clock. Chamava, na verdade, The Clock Rock Bar. Porque é por conta de uma música que foi considerada o primeiro rock do mundo, que chama Rock Around the Clock. Enfim, então era uma casa de anos 50 e 60, com música ao vivo, a gente ensinava a dançar, era super legal. A gente apareceu em tudo quanto era jornal, TV, tudo que você possa imaginar em São Paulo e em vários lugares do Brasil. E aí, por conta do nosso estabelecimento, esse sonho dele de migrar para o Canadá ficou de lado, né? Uns 4 anos e meio depois que a gente abriu, ele quis me levar ao Canadá para conhecer o Canadá. Eu saquei que ele estava tentando ver se eu conseguisse me convencer um dia ir para lá. Né? Coisa de marido, ele fez isso comigo. Ele foi uma surdina, né? Exatamente. Então a gente foi para o Canadá. Foi as nossas primeiras férias depois que a gente abriu o estabelecimento. E aí a gente passou 40 dias. Foi incrível, porque a gente foi no verão. Né? Então foi incrível. O problema Montreal do norte, né? Muito legal. Vários festivais de rua, né? Relata loucaça. Loucaça não, porque o álcool era muito caro, então tinha que estar equilibrado, assim. Mas, assim, a gente passeou bastante pelo Canadá, por vários lugares, e indo a todos os festivais de jazz, Ai, que delícia. Foi muito legal. E aí, quando a gente voltou, ele virou, e aí? Vamos migrar Vamos mudar pra lá? Eu falei... Eu não posso falar, né? Pode. O Leandro, ele põe um pi. Tem lepi aí? Esse tem todo... Como a gente tá em Orlando Disney, eu acho que esse barulhinho fica legal. falar de Disney, né? Então, nem ferrando, meu senhor. Você me levou lá no verão. Tu acha que eu sou trouxa? Né? No inverno não vai rolar. Por quê? Quando a gente começou o namoro, eu tinha um intercâmbio para fazer, e eu fiz o intercâmbio, e era para eu passar 6 meses nos Estados Unidos para aprender inglês. Então, eu fiz aquele work and travel, né? Então, eu viajei dia 4 de dezembro, do Rio de Janeiro, para Catskill Area, que é 2 horas ao norte de Nova York. Ou seja, verão no Brasil, inverno em Nova York, né? Que delícia. Eu peguei menos 29 graus. Meu Deus. Foi o verão. Aí você pensou, meu Deus, e o Canadá, né? Não dá. Se não era nem tão ao extremo, né? Imagina. E eu, assim, era pra passar 6 meses estudando. 1 mês depois eu tava de volta ao Brasil, porque eu falei, não vou ficar aqui, gente. Porque o primeiro dia que você vê neve é lindo. Eu chorei. Oh, meu Deus, é tão lindo. Eu falei assim, oh my God, né? Bem sotacão. My God, too beautiful. E aí, olha, chorei. Foi lindo. Foi na noite de Natal. Na noite pra gente, dia 24 de dezembro. Que lindo. E 5 dias depois, meu Deus, esse treco não vai embora nunca. Eu não quero mais ver neve, pelo amor de Deus. E eu acordava 5, 6 vezes por noite pra tomar banho quente. Porque mesmo com a casa na calefação, era muito frio pra mim. Meu Deus. 1 mês depois eu voltei, e aí depois, 4 anos depois, o bugro queria que eu fosse pra casa. Eu lembro Mas bem. é legal você falar isso, Rê, porque tem muita gente que não leva isso em consideração. Não, fala, só pensa nos Estados Unidos, né? eu quero ir pra... Estados Unidos. Tem que tomar muito cuidado. Eu aceitei ir pra Catskill Area, entendeu? Porque, gente, brasileiro chegar aqui e ir direto pra um lugar que neva. Se não for Curitiba, né? O pessoal que tá mais acostumado com frio, é óbvio que não é nem semelhante. Mas você imagina, pessoal, você, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, praia, sol, todo dia. E não, meu marido é de São Paulo, então ele achava que ele gostava de neve. Lembra? Ele passou 10 meses morando em Montreal, mas ele nunca viu neve. Deve ter sido a única vez na vida de Montreal que não nevou em 10 meses. Né? Ele falou que ele foi embora, começou uma nevasca tipo 1 semana depois. Acho que a neve não gosta dele, não condeno a neve. Deve ser difícil. E aí, uma vez até a gente foi a Nova York pra ele ver neve. Falei, vamos ver neve, homem. Chegou lá, não estava nem nevando. E ele não conseguia sair do hotel, de tão frio, porque ele
não quis comprar as roupas que eu falei que tinha que comprar, homem sendo homem, né? Sim. Eu comprei tudo, saí que nem um pinguim, com aqueles 20 roupas de baixo, porque tudo na Uniqlo, gasta todo o dinheiro lá, aquela coisa toda. E mesmo assim senti frio, né, Rê? Nariz assim, congelando. Nossa primeira vez em Nova York, a gente lembra disso, que a gente pegou uma neve pesada lá e a gente parecia aquele bonequinho do Michelin. Não, mesmo assim morrendo de frio. Eu tinha vontade de chorar de frio, eu nunca senti isso, chorar de frio. Era tanto frio que eu queria chorar de frio. A gente foi embora mais cedo pro aeroporto. Né? A gente foi embora mais cedo porque não aguentava. Ele chegou, ele andou um quarteirão comigo, tava eu e uma amiga, a gente foi sair pra beber. E aí, a gente tava um quarteirão, ele voltou, ele falou, não aguento. E voltou. Mas enfim, aí eu falei, viu, bugro? É que você não sabe o que é frio, e nem tá tão frio, não tava em menos 29 graus, devia estar menos... Nossa. Canadá fora de cogitação pra ele. Fora de cogitação. Então eu falei pra ele, Canadá não rola, esquece e tal. E aí, conforme o nosso negócio foi estabilizando mais, né? Porque os primeiros anos são muito difíceis, né? E tal. E tudo do The Clock, praticamente a gente build it. A gente fez muita coisa. Eu me lembro que o balcão do banheiro eu que montei na mão, entendeu? Tudo foi a gente que fez aquilo. Literalmente. Né? Não é aquela coisa, não, eu paguei a eu que botei aquele treco ali, sabe? Então, porque não tinha dinheiro pra contratar gente pra fazer, então a gente fazia, né? Então, conforme o negócio foi se estabelecendo, a gente tendo um pouquinho de dinheiro, a gente começou a viajar, e a gente sempre falava, vamos ver se a gente gostaria de morar aqui, E Orlando foi um dos lugares que eu falei, eu gostaria de morar aqui. Comparando com São Paulo, é uma cidade muito pequena. Muito pequena. Né? A gente é de Guarulhos, que é coladinha de São Paulo. Orlando, a gente fala, é interior. É interior. É interiorzinho. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, né? É incrível. E assim, não tem, né, estrutura de uma cidade grande e tal. Mas eu falei pra ele, apesar de ser uma cidade interior, pelo menos é quentinho, né? Então, assim... Tem tudo próximo. Tem praia. E na época, a gente tinha nosso estabelecimento no Brasil. Então... ser um lugar que você pudesse pegar um avião e estar de volta 7, 8 mais horas, pertinho. Se você precisasse, direto, né? era muito melhor do que ir para outros lugares. Por exemplo, Califórnia, que também é quentinho, mas... Só que da outro extremo. Exato, ia ser muito difícil. Então, eu tinha falado para ele, a gente pode ir para sul da Europa ou sul dos Estados Unidos, né? Porque, fora isso, não vai rolar. Tem que ser quente, tem que ter praia, tá? Eu sou carioca, né? E aí, beleza. E a gente sempre ficava com aquilo, um dia vai acontecer, mas a gente não teve um pontapé, assim, né? A gente falou, vai ser quando tal coisa acontecer. E aí, teve um período da minha vida que eu fiquei em depressão. E foi uma coisa horrível, porque eu tinha tudo de bom na minha vida, eu tinha uma vida... ótima, casada com um cara que sempre foi um marido maravilhoso, que ele não veja essa parte. Edita. Volta eu falando uma outra coisa. Põe um pi, o marido. E eu tinha tudo. Eu olhava e falava assim, como que eu posso estar em depressão, gente? Porque eu tenho tudo que alguém possa imaginar. Eu tinha uma vida financeira boa, eu tinha um estabelecimento que... Eu negava quando algumas empresas de TV ligavam pedindo pra gente participar, e eu chegava a negar porque era muita coisa. Uau. Eu falava assim, cara, como que pode, né? Eu consegui tudo que eu sempre quis e me sinto assim. Não é uma coisa que eu tenho como explicar como me sentia. Eu tava mal, né? E aí ele falou assim, eu acho que tá na hora de a gente sair, né? Mudar o ambiente da gente pra gente, de repente, melhorar. E meio que isso que foi o pontapé pra gente se mudar pra cá. Entendeu? E aí a gente veio, passamos alguns meses como turistas, para ver se a gente ia gostar. Quando vocês decidiram, assim, Rê, vocês decidiram, vou ficar lá um tempo de turista e mudar o visto lá, ou vocês já vieram com um planejamento de um visto? A gente primeiro veio como turista e passamos 6 meses, ou 5, não lembro, porque a gente queria ver se a gente ia gostar do lugar, né? Isso é muito importante, gente, experimentar. A gente conhece muitas pessoas que fazem o visto no Brasil, não tem experiência de morar, falar, eu já fui lá 10 vezes, mas, gente, fiquei 15 passear... 15 dias dentro de parque. Não conhece, tem que estar aqui.
esse período de ver como que é morar mesmo, porque essas pessoas que vieram direto, a gente conhece várias que gastou muito no visto e depois voltaram para o Brasil porque não se adaptaram. Porque não é fácil a adaptação, não. Entendeu? Não. Então a gente passou aqueles 5 meses aqui para ver se a gente ia gostar. Mas a gente sabia que não era uma realidade que a gente estava vivendo, era como se fosse uma grande férias. Apesar de que nesse período eu não fui a nenhum parque. Eu falei, não vou, eu não quero fazer as coisas de vida turista. De residente. Eu quero levar a vida de residente. Só que eu não podia trabalhar, então eu não trabalhei. Então era como se fosse uma grande férias, né? Sem ir a parque. Sem ir a parque. Mas, por exemplo, a mais difícil adaptação que eu tive foi com carne. Pra mim foi muito difícil me adaptar aos cortes de carne daqui. E eu sou uma pessoa carnívora. Eu preciso ter carne no almoço, carne na janta, carne no almoço, carne na janta, carne no almoço, carne no almoço. Eu vou interromper rapidinho. O meu cunhado, o irmão da Du, tá ali Tá aqui, oi, Thiaguinho. Thiago, você teve esse período de adaptação de carne? Que eu acho que pra mim foi melhor. É estranho ouvir isso. Ó, se vocês não estão ouvindo, o Thiago falou que também, ele sentiu a mesma coisa. É sério, isso pra mim foi muito difícil. Que a carne é barata aqui, a carne é barata, os cortes, apesar de diferente. Nossa, isso é novidade. Eu gosto da carne. Gente, é a primeira pessoa vez que eu ouço isso. Eu também. Ok. É mais uma coisa também, de pessoas... Tirando a carne, o restante das comidas realmente não tem sabor nenhum. Ele acha que as outras comidas não têm sabor nenhum, mas a carne ele gosta. As comidas, pra mim, é mais uma questão da maneira que eles fazem e eu consegui eu fiquei curioso. Me conta mais da questão da carne. Eu não sei. A carne, por exemplo, um bife no Brasil, pra mim, ele tem um gosto peculiar. Aqui ele tinha gosto de sangue. Eu conseguia sentir muito mais o gosto do sangue do que o que eu estava acostumada como gosto de carne. Nossa, a minha preocupação quando eu vim morar aqui era conhecer todos os hambúrgueres, lanches. Eu só comia hambúrguer, eu não queria saber de comida de carne. O primeiro ano... Era só hambúrguer. Só hambúrguer. Ai, e assim, gente, eu acho que eu quase me hambúrguer. matei de tanta Coca-Cola. Nossa, é verdade. Porque, tudo é refil se aqui. olhar não, você vai no Walmart e olhar 24 latas por $7. É muito barato. É muito barato. E aí, o que eu tinha um Ale House. Hoje em dia eu acho o Ale House eu vou. Mas tinha quartas-feiras, eles tinham um bife que alguém era brasileiro naquele lugar que fazia do jeito que eu conseguia comer. Então toda quarta-feira eu ia no Ale House comer carne. Caramba, eu gosto demais. Era muito difícil eu gostar das carnes. E aí eu falo pra todo mundo. Você lembra o nome do prato que você óbvio pediu? que não. Steak? Não era sirloin ribeye que todo mundo pede, não? Não faço a menor ideia. Todo mundo pede, né? Sirloin. E também em todo restaurante que você vai, sirloin e ribeye. Eu não sei. Hoje em dia eu consigo de boa comer as carnes deles, mas eu me forcei muito a isso. Por exemplo, no início, nesse período de 6 meses, todo mundo que vinha visitar a gente, eu mandava trazer... Qual é o nome daquilo? Aquele achocolatado de malte. Ovo maltine. Tá. Né? Eu só tomava café da manhã, era leite e ovo maltine. Aí um dia eu olhei e falei assim, idiota. Eu tô morando em outro país, eles não têm isso? vai ter que se tenho adaptar. Se adaptar. Eu tenho que me adaptar. Então, ou eu... Aí Tem eu que tomar um comprei, Nesquik. né? Eu comprei tudo que tinha no mercado. Aí experimentei, né? Cada dia um. Falei, não gosto de nenhum. Então não parei de tomar leite. Não acredito. Nesse período dos 5 meses que você teve essa dificuldade. Não, e pensando que agora a vantagem de estar em Orlando é que agora tem restaurantes, mercados, tudo brasileiro, né? 8 anos atrás, quando a gente chegou, que não tinha. Tinha um mercadinho minúsculo no Metro Oeste que tinha... Que nem você tinha conseguia tanta comprar um coisa. Todd e um Tang. Agora tem agora tudo, tem um né? monte de lugar. Isso vocês não precisam se preocupar. Tem picanha, né? Tem tudo. Tem tio João Tem tio pra João. fazer. E isso é uma coisa que é muito louca. Eu tenho uns amigos que eles só conseguem comer, por exemplo, em casa, se for o arroz de João, o feijão, eu não ligo. Não, eu também não. Pra mim, o primeiro que tiver mais barato mesmo do também Walmart, eu compro. Eu não vejo tanta diferença assim. A Du, ela faz mais. Com arroz. diferente. O arroz agora É diferente, eu concordo. O arroz mas é mais duro, o feijão é muito mais duro, então você precisa deixar muito mais tempo na água. Mas... A realidade é que eu não sou uma boa cozinheira. O arroz do Brasil é mais fácil eu acertar, sabe? Então, ele é menos duro. Ele é menos duro. Porque senão, ou ficava duro ou ficava muito papado. Aí é do Brasil. Eu, sendo extremamente sincero, não tive problema nenhum de adaptação com comida. Nenhum. Água, até hoje eu tenho. Eu vejo o pessoal falando da banana, por exemplo. Não, que a banana não é...
Nossa, acho uma Eu delícia. acho que é porque a gente tem muito mais variedade de banana. E aí, dependendo da região que você mora no Brasil, você tá muito acostumado com um tipo de banana. E aqui só tem duas, né? Eu ouvi alguém Acabou. falar que a aranica, que é normalmente que come lá no Brasil, não tem porque ela amadurece e acaba apodrecendo muito rápido. E por isso que os mercados não importam, não trazem pra Não cá. tem como, porque aqui a gente compra banana verde. Eles gostam dela verde. Dela verde. E no dia seguinte, se você não comeu, tiver já um trequinho marrom, já eles era. trasham. Exato. Imagina se eles vão trazer essa. Agora que ficou boa, Estrupício. Agora que você pode Mas comer. é louco, né? Porque é só uma diferença cultural. Eles estão acostumados com aquilo ali. Pra eles, aquilo ali é bom. Assim como se falar pra eles que a gente gosta dela quando ela tá com vários pontinhos, eles acham a gente esquisito. É muito engraçado. É só uma diferença cultural. Ei, Mas nesse- e aí, Rê? Aí da 5 comida, meses. Aí a gente... Essa foi a mais difícil adaptação pra mim. Passamos os 5 meses. E aí até vimos uns negócios pra comprar, não sei o quê. Fomos embora de volta pro Brasil. E depois a gente tinha várias festas de casamento, não sei o quê e tal. Passou todo o período de festas que a gente Vocês tinha. chegaram a voltar então? Vocês ficaram Sim, fomos pro normalmente Brasil, como normal, turista, não estenderam isso. nada e voltaram Não. pro Brasil. Tá. E aí a gente falou, não, beleza, vamos comprar o negócio lá e beleza. E o restaurante, né, que vocês Isso, tinham visto. isso. Vocês viram nesse período de 6 meses ou não? A gente viu bem mais pro final do período de 6 meses, mas sim, a gente Foi viu nesse nesse período de 6 meses. A gente viu o negócio, recebeu as informações sobre o negócio e fomos embora. E aí ficamos analisando se interessava comprar o negócio. E esse negócio era de brasileiro ou não? Não, De era americano? de marroquinos. De marroquino. Marroquinos. E o Que era o realtor- quê? O que era esse negócio? Era um restaurante italiano em Kissimmee. E a gente foi pro Brasil, analisamos. Aí a gente falou, beleza, a gente quer comprar. Aí a gente voltou, fez todo o processo de compra, que é super complexo, né? Você tem que... É um porre o processo de compra. E aí você passa por todo o processo de compra. Foi quando a gente entrou com o visto E2, que é um visto como investidor, que alguns países têm acordo com os Estados Unidos e pessoas desses países podem aplicar para esse visto. No caso, O que o pessoal utiliza muito popular, o visto italiano, que não é, no caso. é a cidadania italiana que você tem. Que ele fala, não, eu vou entrar com o visto italiano. Não é o visto italiano. Aliás, um italiano, você chega e fala para ele, eu tenho Visto passaporte italiano, eles olham para você, não, você é cidadão. Né? Uhum. Porque você só tem o passaporte porque você é cidadão. Me respeita, senhor. Né? Ok. E é isso que o pessoal pergunta. Tem alguma vantagem de ser italiano nos Estados Unidos? Tem, quando você quer dar entrada nesse visto da Renata, que é o E2. Né? Um visto de investidor, que você vai investir com muito menos do que se você fosse brasileiro. Hoje o brasileiro é 1 milhão, né? Chega eu sei até que 500. Itália, França, eu tenho vários amigos franceses. Que Tem uma lista enorme, Rê, de... Paraguai. eu acho. Paraguai. Paraguai também. Paraguai. Brasil, não. Brasil, Não. não. E Portugal também E não. Portugal Todo lugar também não. não. O pessoal falando, tá, mas eu sou brasileiro e eu tenho cidadania portuguesa. Não irmão. serve. Não vai rolar. São os países que têm um acordo com os Estados Unidos, né? No caso, eu e Juliano, a gente tem cidadania italiana. Então, a gente podia entrar com o visto por cidadão italiano. Só um minutinho, Claro. deixa eu só empurrar um pouquinho aqui pra você. Desculpa. Que agora ficou um pouquinho lá. Ô, Rê, só para ter uma ideia, assim, uma base, porque você pesquisou vários outros restaurantes, né? Qual é a média de valor de um restaurante nos Estados Unidos? Não o que você comprou, né? Não precisa eu dar não esses sei detalhes. hoje. Mas na época, assim... Na época, era mais ou menos uns $200 mil. Tá. Mas o mínimo que eles falavam que seria o ideal para você aplicar para o no visto. visto seria $100 mil. Isso. Então... Deixando claro, existem até mais baratos ou mais caros, mas assim, foi indicação pra você, né? Sim. No caso, a gente fez questão de comprar um restaurante que já era um restaurante por conta de licenças. Né? As licenças aqui são muito difíceis. A gente vê pelo caso do Renan do Esfirras, por exemplo. Ele passou 4 anos para conseguir as licenças. Ele pegou um estabelecimento que não era um restaurante. E tem que segurar, E aí pagar você tem que aluguel durante isso. fazer as obras para virar um restaurante, tipo, qual o nome daquilo? A Grease Trap, um monte de coisa. E sair, levou quase 4 anos para bichinho É muito tirar a semelhante, licença. não é esse tempo todo, mas, por exemplo, me procuram muito para falar da questão de car dealer, dessas coisas, né? E é muito semelhante, porque para poder tirar a licença, ser aprovada, você precisa ter o local. E isso, se for aprovado, você se enfia num aluguel de 3 anos, 5 anos,
Que hoje eles tá mais flexível. Antigamente era 5 anos para comercial. Agora tem de 3 a 5 anos. E tem que esperar a licença ser aprovada. Exato. Então, aí, só por que isso pode levar 3 anos para sua licença ser aprovada. Que nem você e falou tá pagando agora. aluguel. Exatamente. Né? Então a gente escolheu um lugar que já tinha todas as licenças, porque no restaurante, eu não sei como é em car dealer, mas no restaurante, pelo menos na época que eu comprei, como que funcionava? Se eles têm as licenças e ele fechou, né, ou te vendeu aberto, mas digamos que ele fechou, em menos de 6 meses e você reabre ele, você tem 6 meses de período que você consegue estar com ele fechado e reabrir mantendo a licença. Se passar esses 6 meses, você tem que tirar todas as licenças de novo. Então, a gente queria algo que estivesse em funcionamento para evitar o desgaste de ter que tirar a licença. Então, a gente veio... O E2, como italiano, como qualquer nacionalidade que você tiver, e que te dê direito ao E2, você tem que vir aqui, comprar um negócio, depois você volta para o seu país, que no nosso caso podia ser ou a Itália ou o Brasil, porque dupla cidadania, voltar ao seu país e do seu país fazer o pedido do visto. Tá? Então, a gente voltou para... Imagina a situação. Você não conhece ninguém. Aí você compra um negócio de $200 mil. Meu Deus. Você vira para o seu funcionário que você nunca viu na vida e fala assim, senhor, eu preciso ir para o Brasil aplicar o meu visto? Eu vou lá. Cuida daí. Toca aí para mim. Meu Deus. E a gente foi para o Brasil, porque tinha que estar os dois para tirar o visto. Então a gente foi para o Brasil. E a gente passou no Brasil, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. E aqui... Com cheque na mão de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Você entrega a Deus, né? Por favor, senhor. Cuida. E vocês não conheciam ninguém daqui? Ninguém. Amigos, Zero. assim, que pudesse... vai lá dar uma passadinha. Nada. Meu Deus. Zero. Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, tinha uma moça, que é engenheira da NASA, que eu tinha me hospedado uma vez por Airbnb na casa dela. Mas, tipo, não tem como falar, mas a senhora deve largar a NASA aí. Toca o negócio. Sai da NASA e vai lá no restaurante, por favor. Acho que ela ia falar não. Acho também. Então, enfim. Então, foi isso. A gente foi pro Brasil, imagina, né? Desespero que você não tá. Meu Deus, eu tô desesperado. Eu tô aqui, né? Meu Deus. E aí, a gente foi pro Brasil, o advogado ficou fazendo as coisas aqui, não sei o quê, mandou pra gente tudo pra gente levar no consulado da Itália no Brasil. Né? Chegamos no consulado, essa é a melhor parte, gente. É muito legal. Juro, o nosso documento era uma resma, assim. Né? Chegamos lá, nosso dia, nossa vez, nós éramos praticamente os últimos a serem atendidos no dia. Entregamos para a mulher olhou, eu não vou nem olhar isso daqui, você tem muito mais páginas do que a gente pode receber. Aí a gente, oi? Como assim? Meu Deus. Como assim? E ela, vocês vão ter que reagendar para trazer de volta. E eu pensando, ferrou, né? Aí ela olhando assim, aí o Juliano falou, mas moça, quantas páginas? Ela 100. Ele falou, mas você precisa do contrato de locação. Só o meu contrato de locação tem 57 páginas. O que você quer que eu faça se você tem um monte de comprovante que eu preciso das páginas? Aí ela foi mexer em alguma coisa e eu e o Juliano, a gente comentou alguma coisa sobre o The Clock, porque a gente, sei lá, o que a gente tinha que ter do The Clock, e a gente comentou um com o outro. Não, porque quando a gente sair daqui, a gente vai pro The Clock, a gente faz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher parou. Vocês são do The Clock? Mentira! Conhecia. A gente fazia festas pro consulado. Que demais. E a gente fazia uma vez por ano uma festa 4th of July no The Clock, e era o consulado que me dava a decoração de presente, que eles tinham a festa deles, aí eles mandavam a decoração pra gente, a gente legal. fazia. Vocês são do The Clock? A gente é. Vocês querem abrir lá algo parecido com o The Clock? Sim, se você deixar. Essa é a ideia, porque era a ideia. A ideia não era ser um restaurante, a ideia era ser lá no Brasil ia ficar como The Clock, e aqui ia ser Rock Around. Porque aí ficava o nome total. O nome inteiro da primeira música. E vocês queriam manter de vocês os dois, entendi. A ideia. Quando a gente acha que tudo é fácil. Tá vendo, gente? Vai prestando atenção aí, ó. Era manter os dois, entendeu? Essa era a ideia. E aí, o estabelecimento que a gente tinha escolhido, ele era muito grande. Ele era duas unidades, né, do mall. Então, a gente tinha pensado assim, o que é restaurante a gente fecha e fica só como to go, e a área do salão a gente faz a nightclub,
que é atendida pela comida da própria cozinha do restaurante. Perfeito. Brilhante. Nossa. Né? Nunca saiu do papel. Aí ela olhou, vocês querem fazer um The Clock lá, gente? Sim. Essa é a ideia. Aí ela, ok, faz o seguinte, vai, senta naquela mesinha ali e você tira daqui isso, só me entrega essa parte. Não. Olha, gente, Aí como a gente eles sentou. podem Isso é raro, hein? facilitar a nossa vida Mas isso é raro. e não facilita, Exato. porque não porque quer. não tem boa E aí vontade. eles foram lá, a gente foi lá. Uma reclamação, viu? Vocês Não, a gente têm tá boa falando vontade. bem e você foi muito bonzinha pra gente, dona Mas a moça. gente tá reclamando, A gente tá tá tem que fazer reclamando, com mais os jeito. brasileiros estão reclamando. Mais Eu boa achei vontade. muito legal da sua parte. Não, ela foi maravilhosa, mostrando que os outros podem ser igual a ela. Tem um The Clock na vida, te ajuda. Aí ela falou pra gente o que separar, ela pegou, tá bom. Vocês podem me buscar o visto em tanto tempo, a gente. Nossa. Uau. Foi assim. Meu Deus. Olha, podia ter sido totalmente... Se você não tivesse falado a frase, né? Meu Deus. Olha como eles podem ser mais legais. Né? Enfim. Mas eu acho que é porque também mostrava pra ela que era Tava bem estabelecido. um Tava bem. estabelecimento de fato, né? E tal. Não era fake. A gente fazia festa pra ele todo ano há, sei lá, uns 6 anos. Entendeu? Entendi. Então, a gente não colocou nada disso no processo, porque nunca passou na minha cabeça que, né? Poderia. Não tinha nada a ver, Né? inclusive. né? Mas foi só de falar ali, a mulher, Ô, Rei, e quanto tempo, assim, demorou desde a tomada de decisão, entrada no visto, até vocês, de fato, estarem nos Estados Unidos? até de fato tá nos Estados Unidos com o visto na mão, levou mais uns 2 meses. Aí a gente então esperou mais uns 2 meses até o visto estar na nossa mão. Aí, nesse ínterim, o negócio aqui, né? Com um funcionário que a gente nunca tinha visto na vida. Vamos lá, Não, dessa e parte. vocês já tinham inglês fluente, os dois? O Juliano, sim. O meu era bem mais ou menos. Bem mais menos Você do não que lembra da mais. história antes que ela tentou fazer um intercâmbio, só que não aguentou o É, frio? tentou voltar, é verdade, é verdade. E os seus funcionários eram americanos ou brasileiros? Tinha as duas coisas, mas As a duas. maioria americana. Na época que eu comprei o restaurante, era todo mundo marroquino, né? Como que você fazia pra falar, pra entender? Mímica? Mano, assim, eu descobri a arte do pretend. Essa eu quero ver. Eu pretend que eu entendo e eles pretend que acreditam. Então é isso aí. Então, eu desenvolvi a arte, as pessoas acham que eu tô entendendo e até hoje eu utilizo muito bem dessa arte. Às vezes não entendo nada do que tá acontecendo ao meu redor. As pessoas você têm faz? certeza que eu tento. Olha, muito bem. Aquele que o cara te fala um textão você. Ok. Ok. Não, com os meus amigos de trabalho, né, eu falo para eles, literalmente, quando eu começo a trabalhar numa unidade nova, eu falo, faz favor para mim, quando você quiser falar comigo, começa por Renata, que é como eles me chamam, né? Aí eu vou prestar atenção. Porque senão você é só ruído branco. E eu posso ou não estar prestando atenção. Se for português, eu entendo o cara falando a 8 mesas de distância de mim. Mas se for inglês, é como se fosse música de rádio, mano. Se Tá eu não passando. prestar atenção, você não Tá entende, passando. é verdade. Não faço a menor. Então eu falo, se muito é assim. comigo, você fala Renata. Aí eu... Igual cachorro. Mas enfim. Então levou uns 2 meses. Então imagina, a gente tinha deixado o negócio aqui, ficou lá 1 mês e pouco para tirar o visto, aí fala, vai sair daqui a X tempo. A gente queria vir ver como tava o negócio. Aí a gente chegou aqui, né? De Já novo. com visto. Não. Não, Um visto aprovado, porém não recebido. Meu Deus. Só como turista. Aí a gente chegou aqui. Toma, moço, ó, a gente até tem um negócio aqui e não sei o quê. A gente só tá esperando o visto. Ele, não, você não vai entrar. A gente, oi? Passamos 4 horas naquela cabine lá. Eles botaram eu numa salinha, o Juliano do lado de fora e o homem gritando comigo, perguntando de onde era o dinheiro que eu tinha comprado o negócio. Mas um monte de coisa. E eu entendia 20% do que ele estava falando comigo. Não, porque, na verdade, vocês não tinham que ter falado nada. Vocês estão com visto de turista, vocês vieram turista e ponto, né? Não precisava ter Mas vocês aberto. estavam com o que que é? comprovação, estavam Mas o mostrando problema não tudo. foi nem esse. O problema foi o seguinte. Você pode ficar no país 6 meses, nos últimos 12. Dentro dos últimos 12. A gente explica isso pro pessoal. É. Prestem Então atenção. hoje pra trás 12 meses. E a gente já tinha ficado Antes de 16 6 meses. meses.
Só que tinha virado o ano e a gente achou que na virada do ano. Não, é dentro de 12 meses, não isso. renova, Foi né? por isso que a gente foi pra casinha. Entendi. Entendeu? Aí, obviamente, quando vai pra casinha, o cara sabe a cor da cueca que você tá usando. Exatamente. Entendeu? E quando a gente foi pra casinha, o Juliano falou assim, a única coisa que a gente tem que fazer é falar a verdade. Porque se tem um problema nesse país, é mentir. Uhum. Então, a gente vai falar toda a verdade e a gente tá de boa. Fica a dica, viu? Se você for Presidente cai nesse país só se mentir. Uhum. Pode fazer um monte de outra coisa com o presidente. Então não pode. Enfim. E aí a gente foi pra casinha, eles gritaram comigo. Daqui a pouco chamaram o Juliano e gritaram com os dois. E aí ele falou, olha, você tem um negócio aqui. Eu não posso te proibir de entrar no país. Porque você tem um negócio, você precisa analisar o seu negócio. Mas eu não vou aceitar que você fique mais do que 30 dias. Você só tem 30 dias pra ficar. E eles deixaram a gente ficar no 30 Tipo, é o suficiente pra fazer o que você realmente tá falando. E aí, eles questionaram muito o fato de que a gente iria trabalhar aqui. Porque o visto, enquanto você não tá com o visto na mão, você não pode trabalhar. Não pode. Você pode ser dono, mas você não pode... Você pode ser o dono. Você pode falar com o seu funcionário, mas você não pode dar uma ordem pro seu funcionário. Você não pode falar, vai limpar aquela mesa ali. Você não pode ser o gerente. Você É a diferença quando eles falam assim, a administração com o gerenciamento. Você não pode gerenciar. Até porque, entenda, o visto é um visto de investidor. Na nossa cabeça de brasileiro, a gente acha que investidor é o cara que foi lá e fez o negócio. Não. Né? Que é o que faz as coisas. Pro americano, investidor é o cara que botou dinheiro. Sacou dinheiro e... Eu só botei o dinheiro e fui embora. Esse é o investimento. E essa é para mim, o grande problema desse visto. Você é só um investidor. A partir do momento que o visto sai, ele te dá direito de ir e voltar do país quantas vezes você quiser. Ele não necessariamente te dá um direito de morar. Você mora. Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser, você mora. Mas você nunca é residente. Você vira um residente fiscal. Você paga imposto aqui e lá. Mas você não vira um residente efetivo. Então, você não consegue descontos quando você vai comprar uma casa, por exemplo, como se você fosse um residente. Quando teve o big problema da pandemia, que os estabelecimentos conseguiram empréstimos do governo, não consegue. Eu não tive nenhum. Por quê? Porque na cabeça deles, eu podia botar o dinheiro no bolso e fugir quando eu sou residente. Isso é legal você tocar nesse ponto, principalmente quando deu isso. Pra quem não sabe. Eu tive zero de apoio. Zero. As pessoas perguntam o que eu faço. Uma das coisas que eu faço, eu sou financeiro de uma multinacional, que o dono é brasileiro. Mas tem empresa aqui. Como que eu peço dinheiro? Na época da pandemia, a empresa também não conseguiu. Por ele não ser um residente, um cidadão. Apesar da empresa ter anos, pagar imposto e tudo que você colocou. E que o pessoal questionava, né? Falava assim, não, mas eu tenho empresa, por que eu não tô recebendo? Eu tenho funcionário, americanos, com documentos e tal. E por que eu não posso? Exatamente por causa disso. Zero investimento. Inclusive, algumas empresas, os landlords, né? O cara que te aluga o espaço, deram até alguns meses sem cobrar. Fizeram... O meu foi zero também. Eu continuei pagando, basically, quase 10 mil dólares por mês, mesmo com o estabelecimento fechado. Uau. Entendeu? E, enfim, o E2 pra mim é muito tricky por causa disso. Ele é. Porque você mora, você investe, você coloca tudo da sua vida, você muda a sua vida pra cá. Só que você não tem os benefícios, só que você não é residente, né? E é um benefício que eles podem te tirar a qualquer momento. Não tiram normalmente, mas podem te tirar a qualquer momento. E nunca vai se tornar um residente, né? Enquanto você tiver com isso, você nunca vai se tornar um residente. Exato. Você não vira um residente. Ele não vai te dar direito ao green card como os outros vistos. Exato. Entendeu? Eu tenho muitos amigos franceses que têm esse visto. Tem há anos. Só que é uma coisa, você abriu um negócio, vai ter que ficar naquele negócio toda vista, renovando, só para continuar tendo direito de entrar e sair livremente do país. E mais, quando você tem um filho, se o seu filho nasceu aqui, ele é americano, ok. Se você trouxe o seu filho, eu tenho uma amiga que trouxe o filho tinha 6 meses, 7 meses de vida. Eles moram aqui há 6 anos. Para ele é americano. Né? Ele não faz ideia do que é ser brasileiro, porque ele foi criado toda a longa vida dele aqui. Né? Mas completou quando a idade. Fizer 18 anos, ele não tá mais sob essa umbrella. Ele tem que ter o visto próprio. Que isso, loucura, né? Sim, é igual o EB5, que você investe muita grana aqui e é semelhante ao E2. Exatamente. É realmente eu muito sempre chamei ruim. o E2 de cu de visto. Eu acho uma bosta.
Que depois você vai contar pra gente que você já não tá mais com E2, né? Não tô mais, graças Aí, gente, Então, tem vamos história, tem história ainda. Então tem vamos história. lá, se passou os 4 meses da entrada, né? Uma pergunta só, Rê. Quando você comprou o restaurante e negociou tudo, quando você chegou, tudo que você tinha negociado tava realmente certinho? Porque eu tenho o costume de falar, né? O pessoal vem pra cá e acredita em tudo que as pessoas falam. Ah, não é brasileiro, então eu posso confiar. Infelizmente, as pessoas têm essa cabeça, né? E não é bem assim, né? Como que foi pra você? Aconteceu? A gente fez toda a due diligence, que é um período que você faz análise dos números que o cara tá te dando. Como se fosse um acordo de que eu não vou vazar esses números. E durante a nossa due diligence, tudo parecia estar certo. Tinha a entrada de dinheiro no banco, tinha não sei o quê. A gente fez tudo. Imposto de renda, tinha tudo. Falamos assim, tá tudo certinho. No papel parece No papel que tá tava tudo tudo certinho. Só que eu não sabia, por exemplo, que o bugro do cara tinha aberto um negócio a 2 milhas dali e as vendas daquele negócio ele tava botando na conta daqui pra poder, sabe? No papel você não descobre. Não. No papel você não descobre. A outra coisa também que ele fazia, que foi terrível pra mim, ele falava assim, que era pra gente botar panfletos nos hotéis da 192, né? Então, bota panfleto que vende muito. E, de fato, os caras saíam do restaurante com panfleto e iam panfletar, 15 minutos depois o telefone não parava. Eu cheguei a ter 8 drivers, de tanta entrega que eu tinha que fazer. E aí, um dia, um funcionário meu olhou pra mim, e a gente fazia, né? Comprava os panfletos, fazia, contratava a equipe que ele usava. Aí, um funcionário meu virou pra mim, você sabe que isso é proibido, né? Eu, o quê? Isso é proibido. Aí eu fiquei assim, cacemba, eu posso ir presa e perder meu visto por causa de um negócio. Só que no dia que eu parei de botar o panfleto nos lugares, a minha venda saiu de 60 vendas dia para 0. Meu Deus. Porque o negócio dele era todo isso. Basicamente esse. Ele não estava se importando, né? Não, né? É onde o papel não mostra também. Tava mostrando o faturamento, só que era de uma forma... Ele possivelmente tinha até o faturamento, só que ele tinha baseado... Na ação que ele não na pode ação que não fazer, podia ser feita. Entendeu? E eu falei assim, não saí do Brasil pra vir aqui fazer bosta, né? Meu Deus. Pelo amor e fora de Deus, né? o risco de perder todo o investimento, já mudou, já... Não, e o risco de perca de visto é... Exatamente esse, não poder fazer uma coisa semelhante a isso. Tipo, exatamente. Teve uma vez, inclusive, quando você entrega nos hotéis Disney, eles são bem mais criteriosos, não pode só ir lá fazer. E aí teve uma vez que um pessoal da segurança do Hotel Disney ligou pra gente pra confirmar que a pessoa que estava fazendo a entrega lá era nossa e não era. Porque o cara, simplesmente, ele ia fazer entrega e falava nos hotéis que era do meu restaurante. Meu Deus. Meu Deus. Então ele panfletava e era muito engraçado, porque os panfletos tinham vários panfletos diferentes. Ele falava que era pra quê? Pra que você pudesse... para que o cara pudesse escolher qualquer panfleto e seria você. Então, ele entregava vários panfletos. Até então interessante essa estratégia. Ele entregava, exato, vários panfletos, só que todos caíam em você. Então, você nunca atendia como Retro Station, ou o nome deles, que era Little Italianos. Era Pizza Place. Olha, porque qualquer um seria que a pessoa ele. ligasse. Ai, eu pego Aí eles falavam assim, é do Pizza Place número 1. Sim, senhor, claro. Ligou exatamente para mim. Eu achei uma estratégia animal de legal. Eu entrego 5 panfletos, qualquer um dos 5 que ele comprar sou eu. Uau, cara. Eu me ferrei. Meu Deus. Outra coisa que a gente se ferrou muito também, que aqui as pessoas têm muito costume de comprar com cartão de crédito no telefone, né? No Brasil já a gente não tem isso, mas... Aqui a pessoa só pega o seu número de cartão de crédito, bota lá. E acabou. Meu primeiro mês eu levei um tombo de $5 mil. Meu Deus, primeiro mês. Mas por que isso? Porque era um cartão de crédito roubado. Era fraude. E aí a gente acha que não acontece essas coisas aqui. Acontece, gente. Acontece muito. Foi Meu Deus totalmente fora do que a gente esperava. Ai. Totalmente fora. Quanto tempo você ficou com o restaurante, Rê? Cerca de 5 anos. 5 anos. Na verdade, assim, quando o contrato ia acabar, era no início do ano passado, no meio do... Não sabemos o que está acontecendo na vida ainda.
E aí eu perguntei pro landlord se a gente podia fazer uma renovação mês a mês, até decidir o que eu ia fazer na minha vida, né? E ele falou que não, só se fosse 5 anos. Não, passar tudo isso de novo. Não vai rolar, né? Eu perguntei no início, quando deu o shutdown, que eu tava pagando sem estar nem aberto, eu perguntei se eu podia, pagar um fee para cancelar o contrato e ele ficar livre para ele também falou que não, porque aqui, se você tem um contrato de 5 anos, você pode até sair. Pode, você claro. Você vai pagar os 5 anos. Exatamente. Uma coisa que o pessoal fala, não, eu vou pagar uma multa. Não é você vai pagar o restante do contrato. Exato. E aí eu falei pra ele, poxa, a gente tá na pandemia, eu passei, 7, 8 meses pagando todo santo mês em dia sem não é todo mundo que entendeu. Ele até me deixou ficar alguns meses atrasada, né? Mas com acordo de que eu ia continuar pagando, óbvio. Mas ele não aceitou que eu devolvesse. Quer dizer, você pode me devolver, mas você vai ter que me pagar os 5 anos. Só que não era. Vou ficar até o final, entendeu? Meu Deus. Para vocês analisarem bem, né, na hora de abrir um negócio, que aqui o contrato tem que ser respeitado. Sim. É uma coisa. Sim. Todo contrato no mundo deveria ser assim, né? Mas aqui o negócio é sério. Se você assinou, tem contrato. Não tem negociação. Não tem negociação. É esse ponto. Né? Nem nesse caso, que eu tava num caso extremo, né? A gente tá falando de pandemia, o mundo tá passando por tudo isso. Não é uma coisa tipo, não tá dando certo. Não é uma pandemia, gente. O mundo todo. Não podia abrir. Ele sabe disso, era a ordem. Não podia abrir. Ô, Rei, e aí, qual que foi a solução? Como que vocês fizeram, já que o que estava te mantendo aqui era o E2, o visto de investimento desse restaurante que você possivelmente sairia? Antes da pandemia, antes disso tudo, eu e o Juliano, a gente já tinha visto para fazer o E2... Blá, 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 blá. EB2. Esse aí. NW. Isso aí. O EB2NW, gente, é um visto de trabalho, mas não precisa de um sponsor. Então, você não precisa ser contratado. Você realmente é muito bom no que você faz e você pode vir para cá sem ter alguém te contratando. Isso vai te dar o visto de permanência. E na questão da renovação, você tem que provar que você está exercendo no que você é bom. No que você é bom. Seria isso. Então, para você ter ideia, eu paguei o meu visto tem cerca de 4 anos. Esse novo? Eu paguei o advogado, eu ainda estava, foi bem antes da pandemia. Só que assim, você paga e aí eles te entregam toda a documentação que você tem que juntar. Parte da documentação você tem que ir ao Brasil para poder conseguir convencer o pessoal da faculdade de entregar o papel daquele jeito, né? Porque não serve qualquer papel. O papel tem que ser timbrado aqui em cima, bem direito, bem não sei o quê. Enfim, então o Juliano foi ao Brasil pelo menos uma vez só para resolver a documentação. Eu fui ao Brasil mais não sei o quê, só para resolver a documentação. Então levou um tempo até a gente ter toda a documentação. Deixando claro, não foi a questão que dá a entrada do processo, foi a questão de preparação. De preparação. A entrada do processo é fácil. O problema é ser preparado. Né? Foi que nem o nosso. Depois que tá pronto, meu irmão. Vai. Agora, a preparação é muito demorada, né? Porque você tem que provar que você tem um monte de coisas e... Só que não pode ser certidão de nascimento. Não é a sua certidão de nascimento que você tem. Não. É certidão de nascimento de inteiro teor modelo ABC. Exatamente. Entendeu? Mano, jura? A outra não também atesta que eu nasci. Praticamente, assim, assinado pelo médico que fez o parto. É tudo mais difícil. Então, levou muito tempo. Então, a gente já estava preparado para esse. E o que a gente queria era que a gente conseguisse, pelo menos, dar entrada antes da finalização do E2. Porque a gente, ficando ou não com o estabelecimento, a gente não dependia mais do visto. Eu já sabia que eu não ia renovar o visto, porque eu estaria sobre a umbrella do novo visto. Mas me dei um tempo para não fazer isso com pressa, porque eu tinha um restaurante que eu tinha que tocar e não dava para ficar saindo. Já tinha tido essa experiência de sair. Nunca mais. Não foi bom. Então tem muito tempo que a gente preparou isso. E aí, quando chegou na pandemia, eu falei para o Juliano, bom, agora estamos os dois em casa, vamos terminar essa documentação. Acelerar. Urgente mudar isso logo. E ao mesmo tempo, exatamente porque entrou a pandemia, todos os processos ficaram mais lentos. Então, a gente deu entrada nele no início da pandemia.
só agora que saiu o resultado. Né? Levou 1 ano e 4 meses pro work permit do Juliano chegar e era um negócio que devia chegar em 3 meses. E vou falar que vocês ainda tiveram muita sorte. Porque tem gente que tá assim, ó, há 2 anos e ainda não chegou. Puxa, que bom que vocês já tiveram esse, né? Já vamos dar entrada. E eu podia trabalhar antes, né? Então, eu sempre pude trabalhar. No E2, o Juliano podia trabalhar exclusivamente no nosso negócio e eu podia trabalhar em qualquer negócio. Porque ele é o... Você é dependente dele. Isso, ele é o visa holder e eu sou a pessoa que estou com ele, então eu tenho um livre-arbítrio para trabalhar onde eu quiser. Mais ou menos esse é o pensamento. Quando eu quis trabalhar na Disney, aí eu tirei meu work permit. E aí eu comecei a trabalhar toda vez renovando o work permit, que é uma bosta, né? O treco vale 1 ano, agora tá valendo 2. O treco, pra quem é E2, vale 1 ano. Só que leva uns 7 meses para sair. Ou seja, você pagou $500. Pagou $500 hoje, daqui a 3 meses quase você já tem que fazer outro. É muito isso. Porque leva outros 7 meses para sair. É um inferno. Você renovou quantas vezes, Rê? Ah, muitas vezes. E teve uma vez que eu perdi ele. Numa mudança, perdi. Perdi. E aí me pediram um work permit, eu mandei o virtual, foto. Né? A foto que eu tinha. A mulher, não posso, eu preciso atestar que eu vi o original. Ah, mentira. Pra pedir segunda via, essa demora também de 3 meses? Não existe segunda via. Não existe? Não, você tem que pedir um novo. Levou 7 meses pra chegar. Pagar mais $500. É, que legal. Assim. Não perca o seu work permit. Fica a dica. Guarda. Fica a dica. Porque eu fiquei assim, como que esses caras conseguem saber a cor da calcinha que eu tô usando hoje? E agora não quer saber mas se eles eu conseguem tenho? ter um site dizendo sim, ela está apta a trabalhar? Não é isso, é um absurdo. Tem umas coisas aqui americanas que você fala Não assim, faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, eu já fui parado pela polícia. Isso não é legal. Por velocidade. E foi no dia que eu esqueci a carteira. Não é legal. E não é mentira. Eu fui o dia que eu esqueci a carteira. Eu falei assim... Você sente, fala, é hoje que vai dar merda. No dia que eu esqueci. Fui parado pela polícia. Eu falei, cara, tô sem a habilitação. Tenho a foto. Aceitaram de boa. Com você já aconteceu isso uma vez? Já aconteceu. Olha que engraçado. O policial aceitou. Aceitou. O meu também aceitou. Só que eu fui parada indo para um condomínio de férias. O policial aceitou o virtual. Quando eu cheguei no condomínio para entrar, eles não aceitaram. O condomínio não aceitou. Eu falei, olha, eu acabei de ser parada pela polícia. Ele aceitou o virtual. Não, mas e foi tão legal a parada dela, apesar de ser parada, porque foi não assim. Foi legal, não. Eu estava seguindo ela com outro carro. Ela parou. Eu falei, eu tenho certeza que ela tá sem a carteira. Eu parei e ela não tinha nem a foto. Quem mostrou a foto da carteira dela fui eu. Eu cheguei pro policial, não, ela é minha esposa, tá aqui, ó. Tem a drive license. Muito bizarras. Essa é uma delas. Tipo... Rê, e aí você falou agora da Disney, né? E aí, nesse momento, que hora surgiu a Disney na sua vida e como você... Esse turbilhão, né? Que você tava tanta vivendo. coisa acontecendo, agora a Disney na minha vida. Bom, aí a gente veio pra cá, abrimos o restaurante estava funcionando, não sei o que e tal. E um dia eu falei pro meu marido, falei, olha, eu sempre quis trabalhar na Disney. A Disney tá aqui do lado. Quem sabe? Isso é 99% das pessoas, né? Que trabalham lá, é o sonho de trabalhar pra Disney mesmo. Né? O grande problema é que as pessoas já acham que trabalhar e ir de cliente é a mesma coisa, né? Então eu sempre, trabalho, lembra a palavra. Eu sempre admirei a Disney como empresa. Né? Então ela sempre foi os meus cases de estudo, principalmente em atendimento ao cliente, que é o que eu mais gosto e tal. Então eu sempre quis estar ali dentro por conta disso. E aí eu falei pro Juliano, falei, olha, eu quero trabalhar na Disney e tudo bem pra você se eu for lá umas 3 vezes por semana e tal. E é muito louco, né? Porque, óbvio, eu vim pra cá, o que deu pontapé foi a tal da depressão, vim pra cá, só que assim, eu não tava deprimida, mas eu tava na merda, né? Só bosta tava acontecendo na minha vida. Aí você. Não tava com tempo pra ficar deprimida. Exato. É um outro tipo de depressão. Que bosta que eu tô fazendo. É aquele ditado que falavam no Brasil. Não sei se chega a ser um ditado que falava assim: o pobre não tem depressão, é porque não tem tempo, tem que trabalhar tanto. Né? E aí? Rê, e o seu restaurante no Brasil? A gente vendeu. Vocês venderam, tá. A gente vendeu quando viu que não dava pra seguir as duas coisas juntas, que a gente tinha comprado uma bosta aqui achando que era bom. A gente falou, a gente precisa se dedicar muito mais aqui, então a gente vendeu, a gente recebeu uma proposta e a gente vendeu lá e eles ficaram mais uns 4 anos funcionando. Enfim, então eu tava aqui e eu falava assim, meu Deus, eu não consigo nem ficar deprimida em paz, né? Porque eu não posso ficar deprimida. Eu tinha que resolver, correr atrás do rabo o tempo todo, né? Pra resolver as coisas. Mas não tava, assim, feliz. E aí eu fui trabalhar na Disney e
E foi muito louco, né? Porque gente, o dia que eu descobri que eu podia só bater meu ponto, fazer o meu trabalho, bater meu ponto e ganhar sem dor de cabeça. Eu faço o meu melhor, eu vou lá, eu faço o meu melhor, não sei o quê, bato ponto. E acabou. Eu falei, meu Deus, me descobri no mundo. É muito legal essa vida. Eu não quero ter mais empresa. Você chega em casa, não tá com o probleminha na cabeça, né? Eu falava isso. Nenhum. Eu falei pro Juliano, olha, eu não quero te enganar, não, mas se você quiser abrir outra empresa, vá que é tua. Eu não vou ajudar mais nem a pau. Nunca mais. Eu gostei muito desse negócio de ser funcionária. Chega no dia o chequinho. Tá lindo. A gente não é nem tá lá grande coisa, não. Não tô falando nem do valor, mas tô falando assim. Eu posso estar só feliz. Exato. Né? Não me importa se o entregador não entregou alguma coisa, se o coleguinha faltou o trabalho. Virou uma terapia. Eu falo pro Juliano, desde o primeiro dia, ir trabalhar pra mim era a minha terapia. Entendeu? E olha que foi difícil pra cacete, porque no meu treinamento, por exemplo, eu cheguei lá e eu não entendia nada que a pessoa falava comigo. Assim, eu entendia 10% do que a pessoa falava comigo. Era uma baixinha que falava muito rápido. E ela nem se tocava que eu não entendia, porque eu pretendo muito bem que eu tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, a mulher andava na minha frente, falando, olhando pra frente, eu tentando entender. E no meio, ela botava, tipo, uma receita do bolo que ela fez ontem. Eu ficava, meu Deus, será que eu preciso saber a receita do bolo pra passar na prova? Meu Deus. Era desesperador. Eu fui pra casa todos os dias chorando no meu primeiro emprego na Disney. Porque eu ia de frustração de não estar entendendo o que as pessoas estavam falando comigo, sabe? Tipo, não vai dar certo, né? Rê, mas você entrou pra que área? Já pra restaurante? Pra restaurante, eu fui pra ser host. Tá. Né? Então, imagina, todo mundo fala que Recepcionista. Mas o que eu acho que foi muito bom, né? Foi muito difícil, mas o meu melhor método de aprendizagem é o de prestar atenção no que você está fazendo e copiar. Cada um tem um jeito. Tem gente que é escutando, tem gente que é escrevendo. Eu sou mais ou menos assim, a pandemia quebrou minhas pernas. O pessoal de máscara, distância. Eu preciso ver a boca da pessoa. Eu odeio cara, falar. Eu achava que eu tava telefone. 100%. Aí quando chegou a pandemia, eu falei, cara, era mais visual também. É visual. Então eu sou muito visual. Então ela, apesar de eu não entender o que ela tava falando, ela fazendo as coisas, eu ia lá, fazia igual, né? Tô pretending really well. I'm doing good. E aí eu acabava conseguindo fazer. E aí entra num momento em que você tá num local que só você fala português, ou seja, você vai aprender. Vai. Né? Eu sempre falo assim, eu falo tudo errado. Possivelmente a maioria das coisas que eu falo é como se fosse um americano falando português tudo erradinho. Eles acham tão bonitinho, eu acho fofo que eles acham bonitinho. Eu fico brava quando eu percebo que eu tô falando errado, mas eu falo tudo errado. Mas eu me forcei, por exemplo, a falar com o sotaque deles, né? Porque aí fica mais fácil eles me entenderem. Não eu também faço isso. Não é a questão da gente, sabe, por ego, orgulho. Não, falo igual americano. Não, é porque ajuda. Ajuda muito. E, na verdade, assim, é muito mais fácil eu pretendo que tô entendendo ele do que ele pretendo que tá me entendendo. Exato. Então, eu sempre falo assim, teve um americano uma vez que falou pra mim que foi ao Brasil e que amou o Brasil. Amou o Brasil. E ele foi a Cambridge. E eu falei, não, no Brasil não. A gente foi Cambridge no Brasil. Imagina. Um dia eu dirigindo pra Bombinhas, Camboriú. Meu Deus do céu, ele foi a Camboriú. E aí as pessoas falam, eles não entendem porque não querem. Não, não é. É porque não tá no range da pessoa entender, né? Por exemplo, o molho de queijo, né? Alfredo. Lá no Brasil a gente chama de Alfredo. Eu aqui falava Alfredo, ninguém me entendia. Até o dia que eu entendi que era Alfredo. Não, que não muda Alfredo, muito, né? eles entendem. E parece que é diferença. Pra mim não é a mesma coisa pro cara. Sabe o que eu lembro? Que quando eu ia comprar pão no início, eu vinha aqui sem inglês nenhum, né? Não. Brad Pitt. Aí eu vou falar espanhol, né? Que a gente acha que a gente fala espanhol quando a gente chega. Exatamente. E aí eu, pra moça, onde tem pão, né? O pão. Ela, pão. Ela, pão. Aí eu falei, não é. Mas é igual espanhol aqui, né? Quando você fala, eu não sei o que a gente... Quando tá aqui, o pessoal vê você, não fala inglês, então você fala espanhol. E eu falava, eu quero 10. E a pessoa, 10?
Yes. Ela não entendia, né? E o sotaque mesmo, né? Se você tenta com sotaque, é mais fácil para eles entender. E é muito louco, porque assim, eu que lido atendendo o público, e a maioria do público é americano, eu consigo entender, eu não sei de onde eles são, mas eu consigo pegar diferentes sotaques. Mas se eu não me esforço para eles me entenderem, o cara do interior do Texas, não tem obrigação de entender o meu sotaque. Agora, os meus coworkers, quando eu falo o Alfredo, eles entendem que é Alfredo, porque aí eles já estão mais acostumados que eu vou falar uma coisa meio parecida com aquilo. É tipo quase isso, quem né? vive em Orlando acaba tendo o sotaque universal, né? Tipo, entende todo mundo. Porque tem Agora, por exemplo, eu já tive convívio com um senhor de Kentucky. Meu Deus. Eu fiquei, eu acho que 3 meses tendo convívio com ele. Eu acho que no final, eu acho que eu entendia 50% do que ele falava. Porque é muito diferente, é muito diferente. Pra mim, o mais difícil foi as crianças, né? Imagina, eu trabalho na Disney. Então, eu fugia das crianças no início, mas fugia. Depois que eu virei garçonete, eu fui pra um bar. No bar não tinha criança, então pra mim era fácil. Ótimo. Aí depois eu fui pro Crystal Palace, né? Então, assim, 80% Só dos meus guests são crianças. Mano do céu, eu chegava perto daquelas mesas, mas tremendo de nervoso. Porque elas falam com todo um jeito de criança, com as palavras cortadas, né? Criança aprendendo, só que e falam eu não super aprendi rapidinho, desse né? jeito. Então, aí esses dias eu tive uma mesa com duas crianças, saiu o pai e uma criança, ficou só uma, ele falou alguma coisa comigo, eu abaixei, pedi pra ele repetir, aí ele falou de novo, aí eu falei assim, eu nunca ouvi essa palavra, então eu acho que a gente não tem. Aí ele olhou assim com uma cara meio de what is going on? French fries. Porque qualquer lugar é isso, tem em todo lugar. Como Ok, esse a gente tem. E o menino rindo, tipo assim, que ela só louca que nunca ouviu French fries. Não tem batata frita na Disney, Você nunca ouviu isso? Eu sei lá o que ele falou comigo. Pra mim, ele falou qualquer outra coisa. Menos. Aí ele falou, mas eu achei tão bonitinho que ele todo calminho assim, French fries. Oh, meu Deus do céu, que vergonha. Rê, e nessa linha do tempo de comprou, tá vivendo aqui, descobriu tudo o que acontecia realmente com o restaurante. Deu entrada num outro Pra você começar na Disney, quanto tempo você já tava com o seu negócio próprio? Eu tava com o E2 e eu tava aqui há 2 anos. Há 2 anos? Depois de 2 anos você começou na Disney. Na Disney hoje você tem quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos e meio de Disney, mano. Ai, que delícia. Eu me inscrevi pra trabalhar na Disney, Você né? sabia disso? Eu falei assim, eu quero pelo menos... igual você, eu admiro a Disney como companhia. E eu queria muito trabalhar lá, só que eles só autorizavam se eu trabalhasse 3 dias. Sim. E eu não tinha 3 dias inteiros, né? Eu não posso ir uma vez por semana, 2 no máximo. Deixa eu te contar uma coisa. Você Me pode. Conta. Você pode give away seu shift. Eu entro e aí você eu dou o entra, meu dia pra uma outra pessoa. Eu não sei 3, qual a só sua que você área. fica... Tem áreas que por marketing, exemplo, eles iam me colocar na parte de marketing. Por exemplo, eles estão me dando 1 dia na semana só. Tá. Super sortuda. Antigamente eles me davam 3, porque no Hangar Boy eu era maior seniority, que é o tempo de casa. Eu era maior seniority. No Crystal Palace, eu tenho amigas de 18 anos de casa. Meu Deus. Que tem seniority baixo. Eu tenho 4 anos e meio, imagina. Uau. Né? Tem gente que tá no Crystal Palace há 37 anos. Meu Deus. Então, a minha seniority é 0, praticamente. Meu Deus. Então eu ganho 1 dia na semana. Mas você pode doar o seu shift para outra pessoa. Aí, eu Legal. entro lá e te dou um dia meu. O que você Né? acha? Tem que ser alguém da sua área, né? Não. Aí Tem que fica a ser dica natural. novamente, dica tá vendo é como é bom. legal ter alguém lá Você dentro? pode doar A o seu gente shift. queria muito ver, Senão assim. você garantidamente vai conseguir doar tudo o que Sim, você quer. mas é uma estratégia. Principalmente no início. Né? No início você vai sofrer um pouco até conseguir ter amigos, a sua rede de amigos, que você vai fazer a troca. Por exemplo, eu fui esse final de semana passear na praia, eu troquei o meu shift, que era domingo, para daqui a não sei quantos dias com outra pessoa. E aí eu não perdi meu shift, só troquei para outro dia. Ô, Rê, agora conta pra gente, você lá dentro da Disney, o que foi mais incrível que você viu trabalhando lá dentro? Eu não sei se tem uma coisa mais incrível trabalhando lá dentro. Eu tive muitos momentos muito incríveis e eu acho que a parte mais legal de trabalhar lá é óbvio que não é todo cast member que
pensa dessa maneira, muita gente vai só trabalhar Só por trabalhar. vendo como trabalho, né? E tal, ok. Pra mim, como eu falei, ali foi parte do eu sair de uma depressão, de um, né? Então, pra mim é muito legal saber que eu faço parte do sonho das pessoas, né? Então, eu, de certa forma, eu estando ali dando o meu melhor, eu sou um pouquinho de memória na cabeça daquelas pessoas. Exatamente. Que ficou gravado na nossa, isso daí, quando a gente foi a primeira vez aqui. Tipo, na hora que eles fecharam o parque, todos alinhados, dando tchau pra gente. Falando, pelo amor de Deus, vai embora! Vambora que eu tenho que chegar cedo em casa. Mas foi sensacional. E isso marca. É engraçado. Quando eu lembro, assim, da primeira vez que eu fui no Magic Kingdom, eu lembro da moça que me vendeu a maçã. Porque ela tava vestidinha toda bonitinha, né? Ai, como é que chama? Da roupa, bom, enfim, uma roupinha toda bonitinha, e ela foi tão simpática na venda da maçã, e aquele foi um momento mágico pra mim e pro Jeanzinho. E aí, quando eu lembro do Magic Kingdom, eu lembro dela. Sim. Olha que demais, né? É muito legal, né? Realmente, participar de um sonho de alguém. Eu tenho, por exemplo, eu ganho algumas coisas dos guests, eu até trouxe. Mostra. Mas é muito louco, porque eu tenho certeza que eu tô na memória de muito mais pessoas, entendeu? Em momentos bons da vida dela. E do mundo inteiro. Isso é muito legal. Do mundo inteiro. Você atende, que nem você falou, maioria americana, tudo, mas é o mundo inteiro. Essa é uma coisa que não dá pra gente explicar pras pessoas, né? O que a gente vive aqui em Orlando e você ainda mais dentro da Disney, né? O contato com o mundo. Eu atendi uma família do Senegal que eram umas 6 pessoas. E aí, uma hora, eu tava muito envolvida com eles eram muito gente boa. Aí eu peguei o celular deles e saí tirando foto, assim, de todo mundo da equipe. Porque de vez em quando me dá as loucas, eu faço isso. Levei um esporro do meu gerente, mas lá não é Disney, né? Lá foi no Chef de France. Meu gerente brigou muito comigo. Aí eu, moço, mas você tá brigando porque eu tô fazendo eles felizes. Ele quer foto. Enfim. Aí foi muito engraçado, porque meu gerente me deu um baita esporro francês, né? E aí, porque eu tinha pego o celular do cliente. Mas foi chique, né? Um esporro francês. Não é todo mundo que pode falar isso. E daqui a pouco, quando os guests da mesa do Senegal, né, foram embora, eles foram todos até o meu gerente e falar o quanto tinha sido incrível o meu atendimento para eles e que eu tinha tirado foto com a equipe e que eles iam fazer um book das fotos da equipe. Que bonitinho. Aí quase que eu lembro, gente, tá vendo? Toma. Agora vai. Agora a gente fala, quando você quiser, fica à vontade, tá? Pode tirar fotos. Então, mostra os presentes que eu fiquei curioso. Eu trouxe algumas coisas só, porque que legal. A minha caixinha é muito grande. Esse daqui, olha que bonitinho esse. Essa moça me deu isso no final do atendimento. E aí tem uma torrezinha Eiffel e um agradecimento. Eu achei tão fofo. Lindo. Essa outra me deu uns paninhos. Obviamente, eu nunca vou conseguir usar. Eu só guardo mesmo. Pra ver que isso não é só coisa de brasileiro. Né? O brasileiro gosta de dar as coisas. Esse daqui me deu um negocinho assim com uma rock escrito thank you. Que legal. Olha lá. Esse daqui é uma carinha. Deixa eu ver. Tá vendo? Tem uma carinha dos dois lados. Essa foi uma história muito legal. Eu tava do lado de fora do Town Square, quando eu trabalhava lá no Magic Kingdom. Quer dizer, eu ainda trabalho no Magic Kingdom, só que não no Town Square. Eu tava lá de fora, tava um dia muito frio. E acho que eles me esqueceram lá fora. E eu comecei a fazer polichinelo. Pra tentar me aquecer. Coisas de Renata. Gente, tava muito frio. Tá Imagina o frio. Não, tava muito frio. Era, sei lá, dezembro, início de janeiro. Você ia morar onde mesmo, Rê? No Canadá? Imagina a Renata no Canadá. E aí tava muito frio. Eu com casacão de lá de fora, cachecol, tudo que eu posso usar, mas morrendo de frio. E eu fazendo polichinelo, né? Lá, aí veio um senhorzinho, assim, naquelas motoquinhas, assim, todo caquético. Aí ele parou na minha frente e falou, posso parar a motoquinha aqui, o treco aqui? Eu falei, pode, senhor. Aí ele, você tá tão feliz? Eu, senhor, felizaço, não faz ideia. Ele foi pro restaurante. E eu lá, feliz, caralho. Quando ele saiu, ele veio e me deu isso daqui. E ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tava na guerra, eu não tinha amigos. E eu nunca via ninguém sorrindo. Então, eu desenhava nas rocks.
Pra ter um amigo sorrindo. Nossa. E eu vou dar esse amigo pra você porque você tem um sorriso mais legal que eu vi aqui na Disney. Olha, eu tô arrepiada. Deixa eu mostrar de novo. Agora é outro sentido mostrar. E fez sentido agora o filme Náufrago, né? O Wilson realmente existe. Olha, Você chama de Wilson? Meu Deus, você tá chupando chinelo na vida? ele chama Wilson? Não tem nome. Cara, mas que demais. Que Isso não tem lindo. preço. Não tem, Isso não tem preço. não tem preço. Não, tem umas coisas que são muito legais. Eu tive uma família no Chef de France, que é um terceirizado que eu trabalho lá, enfim. Que eles... Que fica no Epcot. Restaurante francês muito bom. Agora eu tô no italiano, mas tudo bem. Eu tô viajando o mundo no Epcot. Eu tive uma família, era uma mesa, sei lá, de 8, 9 pessoas, era bastante gente. E eu só falando bosta com eles, como eu sempre faço. Porque assim, gente, se o local não tá muito lotado, a gente consegue dar mais atenção, óbvio. Eu não posso falar aqui que eu dou uma super atenção para todas as minhas mesas, porque tem vezes que eu mal consigo ver meu cliente. Eu tô correndo que nem um louco. Mas eu consegui dar uma atenção melhor para essa mesa. E beleza. Eu sei que uma hora a mulher me chama no canto e aí me abraça e ela falou assim: a minha mãe tá com câncer terminal e a gente veio aqui fazer uma despedida dela pra Disney. Meu Deus. E foi a Você pior, fez parte. foi a pior experiência que a gente já teve na vida, porque a Disney sempre foi uma maravilha pra gente. E a gente tá, assim, ao invés de a gente curtir, a gente tá só pensando... No clima de despedida. Né? E você fez a gente esquecer isso. Ah. Então, muito obrigada. Quando a mulher virou as costas, eu tava chorando. Ah. Eu tive que ir pra cozinha. Eu não ia conseguir nem virar as costas. E eu fui chorando. Os meus amigos franceses, o que foi? Meu Deus. Olha Então, tem isso. muitas coisas assim, né, que eu passo. Sensacional. Que eu acho lindas e que eu fico... Que são mesmo, né? São. Imagina como você foi importante para aquela família naquele momento. Eu tenho certeza que eu sou a moça da maçã. Da maçã. Ah, família. Com exatamente. certeza. Ai, Entendeu? gente, que incrível, né? Sensacional. Viver isso. Sensacional. Que demais. Eu adoro. A gente Não, entende bem isso. Não foi aqui nos Estados Unidos, mas a gente teve o Rodolfo do Chile, em 2011, que guiou a gente, levou a gente tudo lá e tal. Pessoas marcam. Pessoas E que ele marcam, não é foi só só lugar. o guia, ele foi o amigo, o além. cara que quis fazer além, Entendeu? né? Isso faz diferença. Faz a né? diferença. Demais, Então, demais. a Disney me dá essa oportunidade de eu fazer o meu melhor e tocar alguém de alguma maneira, entendeu? Então, eu acho incrível trabalhar lá. Deixa eu ver o seu crachazinho com o seu nome. Aqui eu trouxe algumas coisas que são de funcionários. Vamos Aqui ver. é o name tag. Antigamente ele era esse, agora ele é esse. Olha que legal. Tem ainda... Não tá mais o português. Ah, tá. Aqui, ó. Renata, Rio de Janeiro, Brasil. Esse daqui, a gente está tendo umas festas comemorativas, chama Iridescence na Evenings. E são festas comemorativas dos 50 anos, só que só para funcionários. Eu fui na semana passada e eles deram aquela moedinha dos 50 anos. Que legal, olha sensacional. lá. E tem muito disso, né, Rê? Eventos para cast members. Cast members têm descontos. Esse mês de setembro que vocês estão com 50%, não é? Você não quer ir na Disney comigo, não? Eu sempre falo pra Rê, Rê, hoje você tá aí? Tem uns amigos interessados em coisas da Disney para podcast novo. Decorativo. Verdade, decorativo. Esse daqui era Muito bonito. o mapa desse evento. Então, até o mapa é diferente, especial. Só pra mais vocês. coisas só pra gente. Olha só. Que lindo, né? É um cuidado, né? Eu acho o máximo. Eu acho demais também. Isso daqui, por exemplo, é um cast compliment, ou seja, um cliente foi lá no Twitter, né? Porque eles são muito fortes no Twitter. O americano adora Twitter. Ou Twitter no Brasil. Né? Aí Tweet. a pessoa fez um cast compliment marcando o WDW Guest Service e cast compliment falando de mim. E aí, isso a Disney identifica isso e bota no sistema pra você. Então, todos os elogios que são feitos pelo próprio Twitter chegam no cast member. Que que legal. sensacional. Isso Gente, tem que estar no Disney quadrinho, é surreal, cara. né? Eu tenho um monte desse. demais. Eu tenho um Imagino. Eu tenho. Eu tenho um monte. Sim. Isso daqui é quando a Disney muito paga uns legal. cursos pra gente, né? O que você quiser, faculdade, pós-graduação, curso de língua. E eu fiz um curso
E aí, no final, eu recebi isso daqui, do meu gerente. Ah, e eu tenho uma novidade. Você vai contar em primeira mão, porque eu não falei nada pra ninguém que aconteceu ontem. O que conta ontem? Eu me inscrevi, ainda tenho que fazer 2 provas, mas eu me inscrevi e fui aprovada para participar, se eu passar nas provas, do Traditions, para ser uma facilitadora do Traditions. Ah, que linda! Né? Que delícia! Parabéns, vai dar certo. Eu tenho 2 auditions ainda, vamos ver. Conta pro pessoal, explica o que é. Traditions é o primeiro dia do treinamento do funcionário Disney. Todo e qualquer pessoa que virar funcionário Disney, ele tem que passar pelo Traditions, que é um dia de 8 horas, onde os facilitadores repassam para a pessoa, para os novos cast members, as informações mais importantes da empresa, né? Tanto o que é a empresa ou como é a importância da empresa para os guests, né? Então é muito legal. Aí eu me inscrevi para isso. Agora tem que passar nas provas. Já passou. Vamos ver se eu vou conseguir passar nos auditions. Eu espero que sim. Rê, me fala uma coisa, assim, ainda de Disney. Teve alguma coisa na Disney que você viu como funcionária que antes você nunca tinha reparado? Tipo, nossa, olha, a Disney faz isso, sabe? Algo que não só do atendimento em si, mas do local, do que tem, por exemplo, a gente sabe que o Magic Kingdom tem os túneis subterrâneos, né? Teve alguma coisa que você viu e você falou, oh, meu Deus. Não, eu não sabia que eles lavavam tudo toda noite. Pra mim ainda é assustador saber que a gente sai e entra umas máquinas para lavar o restaurante. Um dia que eu olhei, eu fiquei, caraca, eles estão lavando o restaurante. Eles lavam tudo. A rua principal, tudo, eles lavam. Impecável. Sabe aquelas máquinas que lavam uma vez na semana no supermercado? Eles lavam todas as noites. Olha só. E eles pintam também, né? Se tiver algumas partezinhas, eles isso saem. Eu nunca vi, né? Porque aí já o pessoal trabalha de madrugada, então eu nunca vi. Mas eu não sei, eles fazem tantas coisas que são tão legais. Eu acho muito engraçado. Uma vez eu vi uma pessoa falando, que os túneis são sujos. Aí eu ando pelos túneis e falo assim, aonde? Por que essa pessoa veio aqui que os túneis... Tudo limpinho, organizado. Eu acho que a pessoa viu um papel de bala nesse dia só pra poder falar que não é perfeito. Eu não sei. As pessoas gostam de falar mal por falar mal, né? Eu fico assim, porque deve dar ibope falar mal da Disney, né? Com certeza. Porque não tem o que falar. É assim, você não acha. Não, a Disney é muito incrível, né? Quando a gente fala desses túneis, eles foram feitos assim para que as pessoas não vissem personagens de andando pra lá por exemplo, que o Mickey tá fazendo andando por um lado que não tem nada a ver, né? Então, eles fizeram isso para não acabar com a Disney, também para ser facilitar. Um facilitador. E você já viu algum personagem assim, um Mickey sem cabeça? Já viu alguma coisa? Mickey sem cabeça. Não pode. Não. Eles não tiram, né? Ninguém pode ver. Ninguém tira nada, porque ele existe, ele é. Se tirar a cabeça, ele morreu. Né? Exatamente. É sensacional. Mas eu já vi a Branca de Neve comendo uma maçã, eu achei muito esquisito. Você não avisou ela? Minha senhora, você não aprendeu? Faz isso! Não faça isso! Tantos anos depois. Você não sabe da história? A grande pergunta, ela dormiu depois? Não. Acabou meu break. Mas eu achei muito esquisito aquela mulher comendo aquela maçã. Ai, muito bom. Deixa eu te contar, você. Muito bem. Olha, na última vez não deu certo. Que demais. Rê, me fala aí, o que você falaria para quem quer vir para os Estados Unidos, que quer ter essa experiência, que é cheia de altos e baixos, né, Rê? A sua história é assim, né? Tá lá em cima, depois... ai meu Deus, peraí. O que você diria para quem tem esse sonho de vir morar aqui? Com suas experiências, né? E eu acho assim, eu sempre falo o seguinte, se eu soubesse antes do que eu sei hoje, eu não teria vindo. Porque eu tinha uma vida muito boa no Brasil, e economicamente, socialmente, né? Então, para quem de repente passar dificuldade lá, ou dificuldade aqui é só dificuldade em outra língua, né? Às vezes eu falo para as pessoas, tem gente que me fala assim, porque eu tô aqui passando fome. Você vai passar fome em dólar, minha senhora. Entendeu? Não, e aqui a gente conhece o país. Tem maneiras. Existem maneiras. Então, agora, se você tem uma condição boa e você vem para cá achando que você vai estar no mesmo patamar que você estava antes, pensa muito bem, porque não é. É um downgrade absurdo. E você pode até não fazer um downgrade
financeiro, porque você tem muito dinheiro sobrando. Mas é tudo. Mas você vai ter das suas relações sociais. Que começa do zero, de maneira geral. Né? Então, você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo. Por isso que tem tanto picareta aqui. Porque simplesmente as pessoas não têm rastro. Né? Então a pessoa chega aqui, ninguém é todo mundo era alguma coisa espetacular no Brasil. Exato. Aí ele entra no avião e aqui, começa a se parece que ele faz uma faculdade em 7 horas, Exato. Exatamente. Ninguém é do Capão Redondo, ninguém fez faculdade na Uninove, né? Não, ninguém era, sei lá... Todo mundo morava. Ninguém tinha um trabalho comum. Todo mundo era médico, cirurgião. Só que hoje eu tô na obra porque... Ou, nada contra ir para a obra, porque nenhum. foi um negócio... A questão é que era antes. Exato, né? Ninguém... Entendeu? Então, eu sempre falo, Eu recebo muita mensagem de gente falando assim, resolvi vir porque era meu sonho e tá sendo uma bosta. Porque eu sempre falo assim, você tem que analisar o que é o sonho, o que você busca que é o sonho, no exatamente. sonho americano, né? Tem gente que nem sabe o que busca, eu quero ir para lá, tem que definir isso muito bem, tem que colocar esses riscos que vai acontecer, né? Eu sempre falo que é uma montanha-russa, é Disney mesmo, você sobe e desce, é muito difícil você manter uma constância e você tem que estar preparado para isso. E muitas das pessoas que têm o sonho americano, elas têm o sonho do consumo, né? Eu quero ter esse carro. Exatamente. Só que para você ter esse consumo, não é tão fácil assim. Tem uma história aí, tem um meio termo. Mas a gente sabe que o problema é que as pessoas mostram uma facilidade porque é o que interessa mostrar. Exatamente. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, eu contratei uma vez uma pessoa que ele falou para mim, eu tô desesperado, minha mulher e meus filhos vão chegar aqui e eu não vou ter onde eles dormirem porque eu não tenho nem cama em casa. Aí eu falei, olha, eu acabei de trocar o colchão, porque, né, por causa do Airbnb lá de casa, eu acabei de trocar o colchão. Se você quiser, eu posso pelo menos te dar um colchão e uma roupa de cama. Ele chegou com uma Tucson Zero na minha casa. Dorme na Tucson! E assim, a gente dá risada. Quer dizer, o cara pegou, veio... Gastou dinheiro no carro, possivelmente à vista, porque não ia poder financiar. Porque é motorista, comprou um carro zero e não tinha... Porque é mais barato do que no Brasil. Só que aí ele usa o dinheiro que ele tem, só porque é mais barato do que tem no Brasil, ele acha que... E eu juro pra você que eu quase botei o colchão de volta pra mim. Não, irmão. Porque eu fiquei tão brava. Não. E assim, a gente tá dando risada, a gente fala porque, infelizmente... A cada 10, vamos ser otimistas aí, 8, acaba acontecendo algo semelhante, né? Então tem que entender bem, use e abuse de pessoas como você, como a Du, como outros amigos nossos que falam, que são sérios, que falam a realidade daqui, como informação. Sim. Há 8 anos atrás a gente não tinha. Não tinha, a gente não tinha youtuber, não tinha grupo de Facebook, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha. Sim. Então hoje existem maneiras de você diminuir a possibilidade de errar ou de cair em golpes ou... E que é só diminuir a possibilidade. Diminui, por isso que eu não falei que vai encerrar. Porque existem muitos, só que assim, que falem realmente a realidade, o que é de verdade, nem a metade, né? Tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Cria um sonho americano que nem o americano vive. E como que eles estão querendo vir com o sonho americano? A gente tem falado... Eu acho incrível, por exemplo, volto a dizer, para mim todo emprego é emprego. Gente, eu saí do Brasil sendo dona de uma empresa que ia muito bem obrigada. Graças a muito trabalho, a gente fazia um bom dinheiro. E eu vim para cá e hoje eu descobri a felicidade sendo garçonete. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? É engraçado, né? Não, mas é engraçado como essa cultura entra. Como a minha americana, cultura brasileira. É Exatamente. um downgrade absurdo. Sim, você fala, nossa, olha o que eu tô fazendo. Mas isso é o que mais me encanta nesse país. Só que eu sou feliz sendo garçonete. Exatamente. Eu possivelmente não ia ser feliz sendo garçonete em outro lugar. Mas eu sou. Mas você sabe que o que marcou a gente quando a gente mudou pra cá foi quando a gente foi comprar o nosso carro. A gente conheceu uma pessoa que tava limpando o chão. E o cara é super legal, assim. Aí o pessoal, vem aqui arrumar não sei o que do computador dele, fazer de tudo. E a gente começou a conversar com ele. Ele era gerente mecatrônico no Brasil, ganhava muito bem, obrigada. E ele falou assim, eu não volto nunca mais pra lá. Feliz. Eu quero ficar limpando esse chão. E é isso. Não, e a questão não é assim. O que eu não entendo é o cara que mostra
eu comprei o carro... o B, eu nem tenho porra nenhuma de carro. Eu comprei o carro. Quando fui comprar o meu carro, cheguei na concessionária, olhei pro cara, eu preciso de um carro que meu marido caiba. Ele é grande. Eu falei, ele é meio grande, senhor. E outra coisa que a gente tem que colocar. Porque eu vou ficar bêbada, vou ligar pra ele pra ir me buscar, eu preciso que ele E que não quebre, né? Porque o americano não cuida muito bem de carro. Então, é uma das coisas que a gente começou a falar. Pelo amor de Deus, a gente quer um carro que nos leve, que não dê dor de cabeça. Porque quando eles falam assim, Duda, às vezes eu coloco comparativo de carros, né? Mas se você não coloca os carros de 2, 3 mil, existe aí? Existe um monte. Existe de $500 até de doação. Exatamente. Eu tô doando um que tá parado em casa. Existe. Buscar, pelo amor de Deus. Existe até de doação. É isso que o pessoal não entende. Os carros são baratos, mas você acha que o carro de 2, 3 mil dólares, por que ele custa 2, 3 mil dólares? Porque vale isso, né? É o que ele vale. Agora você entenda bem o que eu quis dizer por trás disso. Eu tô andando num carro foda, sei lá, whatever. Mas ele não fala que durante o dia ele limpa a casa. Eu não tenho nada contra. Nada contra. Mas é que é trabalho árduo. Eu gostaria que mostrasse que essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque a pessoa só vê as partes boas, que é o que a internet eu só não mostra, ser né? garçonete, que eu sou proibida, mas eu sou garçonete. Que pra mim, como uma mentalidade de uma brasileira que saiu de uma classe média alta, empresária, no Brasil, bem-sucedida. Eu juro pra você, de vez em quando eu tô meio down, assim, eu olho e falo assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tenho capacidade tão mais. Aí eu assim, mas eu tô tão capacidade, eu não tô tão feliz. Exatamente, sem estresse. Você tá conhecendo uma Duda que você não conhece como era do Brasil. Ela sempre foi animada assim tudo, mas você não tem ideia essa como empresária no Brasil. Eu era um poço de nervoso. Eu era muito brava, muito nervosa. Eu queria ver se você já trabalhou pra Duda no Brasil. Deixa os seus comentários aqui. Não. Pensa numa mulher brava. Eu era brava. Eu juro pra você. E com o marido. Essas coisas ele fala, amor. Eu entrava na empresa que era nossa, que ela era diretora, que ela cuidava. Eu vou falar o que você fala pra mim. Eu não sou seu funcionário. Sou seu funcionário. É porque eu tava lá dentro. Ele entrava, eu tratava ele como funcionário. Faz isso, não sei o que. Ele, eu não sou seu funcionário. Não, espera aí. Eu não sou seu funcionário, eu sou seu marido. Mas não é. É que assim, eu sou muito comprometida. E eu era muito, assim, eu comecei a trabalhar com 17 anos e a pessoa que me treinou, que foi minha chefe, foi a vida inteira a minha chefe. E eu imitava muito ela. Era uma japonesa bem assim. E eu achava o máximo o jeito dela. E eu comecei a pegar todos esses jeitos. Então, eu trabalhava dessa forma. Saía da escola, tava tudo bem. Eu colocava o pé lá, era tudo profissional. Eu não ficava pegando a mão dele. Era muito profissional. Você devia aplicar, meu gerente do Tudo Itália. Você devia aplicar pra gerente. Você tem um background muito bom. Eu falei, meu senhor. Se eu virasse gerente, eu ia matar metade dessa equipe. Deixa assim, porque eu sou só a garçonete, eu entro, faço o meu papel. Então, mas é isso, sai aquele peso, né? Quando a gente saiu da empresa que a gente vendeu e que eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa leve, eu consigo assim... Libertador. As pessoas me conheciam, todo mundo me chamava o nome e o sobrenome era o nome da empresa. De tanto que eu falava de trabalho o tempo todo. E agora é só Disney na minha vida. Isso que importa. Mas que legal. Isso aí, gente, foi muito bom. Vocês viram vários lados hoje da Rê. Vocês viram da empresária. Só vira esse lado aqui, ó. Vira pra lá, pra não ver todo. Tem papo pra mais uns 10 podcasts aí. Tem. A Rê, muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse projeto nosso. Acredito que o nosso projeto podcast é mostrar a realidade de várias profissões, pessoas como quem está assistindo a gente, se identificar com a empresária, da questão de investir, de trabalhar, de ver como é a realidade. Sim. Ver os pontos fortes e os não tão, né? As partes analisar. Positivas e negativas também. Entendeu? Morar aqui é bom. Morar aqui tem suas facilidades, só que não é... Não é um mar de rosas, né? Não é um mar de rosas. A parte emocional, sentimental, amigos, família no Brasil pesa demais. E mesmo quem fala, mas eu não sou tão apegado. Não é quando você tá lá. Quando você vem pra cá, você fica com uma carência. Você quer alguém que você possa realmente... Essa pessoa, pelo menos, eu conheço de verdade, eu confio de verdade. É muito engraçado quando a pessoa vem morar aqui e que é mais jovem, 2 meses depois tá grávida, né?
Porque ela quer tanto ter algum amigo, ela vai parir um pra ela, entendeu? Eu vou fazer. Ela precisa de alguém. Exatamente. Precisa de alguém, é isso. É um tal de 2 meses depois engravidar. Porque é isso. Não é um conto de fadas. É lindo, é maravilhoso. Tem, os prós são absurdamente, principalmente pra família. Vamos colocar Orlando, acho que segurança, entre outras coisas mais. Eu, por exemplo, morava a um quarteirão do The Clock e eu não ia de carro. Não ia a pé, eu só ia de carro. Por motivos óbvios. Entendeu? Era em Perdizes, mas eu não ia a pé. Entendeu? Aqui, quando eu volto, às vezes eu saio assim de noite, aí quando eu volto, sei lá, 1 da manhã, tarde pra caracas, Pra cá. que eu paro no farol. Você não olha, você não assim, olha. meu Deus, eu Tá paro tudo no bem eu farol. parar no farol. Aliás, é o certo. É o parar certo. no farol. E fico aqui mexendo no celular, nem olhando o que tá acontecendo ao redor. Quando eu vim morar aqui, eu falei pro Juliano que eu jamais ia morar sem ser num apartamento. Então a gente começou ficando num Só apartamento. de segurança. Hoje em dia eu moro numa casa que não tem Na uma rua e cerca, tá tudo O carro bem. tá aberto na rua. sabe? Gente, Então, mas a isso gente se acostuma com isso, né? A gente foi pro Brasil que recentemente. isso que é normal, né? Que deveria ser, né? Que deveria ser. A gente foi no Brasil, eu fiz um encontro de seguidores no shopping. E aí, eu falando com todo mundo, deixava meu celular em cima da mesa e ia pra outra mesa. E aí ia ser várias As pessoas pessoas pegam e ficam, pega aqui, pega. Duda, Não, põe aí. celular. No Brasil não deixa, a minha sogra não deixa eu sair com o meu celular. Ela sempre pega algum mais antigo na casa, me entrega. Pra ficar, porque... pra eu usar. E a preparação para as crianças? Para falar, você vai chegar lá, você não vai ficar com seu celular na rua. Enfim, é diferente. tem os lados muito Tem fortes, muitos. positivos aqui. E eu só que acho tem que- que ver esse outro lado, que é muito importante. Eu acho que quando a pessoa fala assim, o meu sonho americano é estar num lugar com segurança, sem dúvida você vai viver esse sonho aqui. E se esse né? é o Eu sonho, acho. Tem uma coisa pra mim que é a única que pega e que talvez um dia me faça voltar ao Brasil. É quando eu me aposentar. Porque aqui, parceiro, esquece. não tem seguro-saúde. Quer dizer, ou você tem um seguro-saúde que vai comer toda a sua aposentadoria, Uhum. ou tu tá ferrado, né? Então, essa é a situação da saúde aqui é a mais complicada. Que é Tem uma caro. pessoa que fala sobre aposentadoria e eu vou A gente tentar vai trazer trazer, ela a aqui. gente Porque vai assim, trazer, não é é legal. tão esse bicho de 7 cabeças, não. Existem algumas Quando eu possibilidades. tiver o green card, eu posso. Sim. Ah, tem Mas essa o questão. seu, por exemplo, é eu verdade. não posso aplicar Exatamente. pro Ó, não sei o que fica lá. isso daí já anotado. EB2NW vai Ou seja, vir. eu Vai vir, trabalho você há vai ter. 4 anos e meio e não pago nada para uma aposentadoria, porque eu não posso. Entendi, exatamente. Agora eu vou poder, quando chegar o- Exatamente. Olha essas preocupações que a gente acaba vendo? deixando e é verdade, Vão né? anotando direitinho, né? Pra poder colocar na balança e não fazer como muitos fizeram. E até mesmo a gente foi pego de surpresa, quem conhece a nossa história, de ter ficado aqui. Mas enfim, aí. muito obrigado, Rê. Foi Obrigada, muito bom. Rê. Muito bom, obrigada, gente. Se vocês gostaram, comenta aqui, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta aqui embaixo quem vocês querem ver no nosso podcast. Exatamente. Ou profissões, né? Ou fala que profissões. quer me ver de novo. Ou fala coisas que quer ver a rede Ou novo. fala Rede Novo. E não esqueça de sugerir o nome do nosso podcast. Tá muito nosso podcast. É porque não tem outra opção, amor. Ajudem, gente, porque por enquanto o nome é Nosso Podcast. Nosso podcast. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Até... Obrigado, Lê. Leandro, obrigado. Tiaguinho, meu irmão. Todo mundo aqui. Sensacional. Bem. Eu já tava quase explodindo pra fazer xixi. A gente deve falar muito alto com isso aqui no ouvido, né? Mas você pode Aprendi ir. desde criança. Fala. Acredita? Passaram